Milionário choca ao casar com mendiga negra que família considerava pior que noiva. Eduardo Mendonça era o nome que todo mundo da alta sociedade da cidade costeira repetia como uma bênção. Milionário, impecável, dono de uma fortuna que brilhava mais que o sol daquela praia elegante, ele tinha tudo. Casa gigantesca, carros luxuosos, um império nos negócios e um casamento marcado com a filha mais cobiçada da elite local. Tudo parecia perfeito até a véspera do grande dia. Foi ali que o chão sumiu debaixo dos pés de Eduardo. A noiva, dona de um orgulho familiar tão pesado quanto os castelos em que nasceu, simplesmente cancelou. Um bilhete seco, cheio de veneno. Não posso me casar com alguém que não é do nosso mundo. O temor, a insegurança dela transbordaram num golpe mortal. O desespero atingiu Eduardo com a força de um tsunami. A notícia vazou rápido. Murmúrios atravessaram cafés chiques. Sussurros ácidos nas rodas exclusivas. Perdeu tudo. A família dela se recusa a aceitar. E o pior, um investidor japonês poderoso que aguardava essa imagem intocável para fechar um contrato absurdo, ameaçava desistir. E com ele, o império de Eduardo balançava. No meio de tanto caos, uma ideia maluca, inesperada surgiu. Um casamento de conveniência. E a escolhida? Marina, a filha do caseiro da mansão. Uma jovem negra, marcada pelas trevas da pobreza, sempre escondida na sombra daquilo que Eduardo era. Ela, com seus olhos profundos e silenciosos, carregava não só um amor secreto por ele, mas um segredo mortal. Um coração que podia parar a qualquer momento sem aviso. Quando o anúncio do casamento estalou feito um trovão, a cidade inteira ficou em choque. Ele, o milionário, casando com a mendiga da vila? Comentários cruéis cortavam o ar espesso de preconceito. Olhares torcidos e cochichos envenenados perseguiam o casal por cada rua de calçamento impecável. Copos se levantavam em festas de luxo para murmura. O casamento aconteceu sem brilho nem calor. Trocaram alianças diante de uma multidão fria, cheia de desdém e julgamento. Eduardo sentia o peso de cada olhar, o nó na garganta apertava forte. Marina caminhava ao lado dele em silêncio, com a doçura amarga de quem sabe que está ali por necessidade, não por amor. Mas o que Eduardo não esperava era a tensão que crescia dentro dele. Um fogo que ardia e confundia. O respeito que devia manter. A mentira que tinha que sustentar. E aquela mulher à sua frente. Seu desejo sumia no ar, misturado com um medo sufocante. Até que em um momento cruel, a verdade sobre Marina veio à tona. Ele descobriu o problema no coração dela. Um segredo guardado com ferocidade. E aí, tudo desmoronou de novo. Dessa vez por dentro. Um colapso, uma rodada de dilemas que esgarçavam sua alma. Amar e proteger. Ou manter a fachada. Eduardo tremia em suas escolhas, enquanto o relógio para Marina corria sem piedade. Quando a urgência médica explodiu inesperada, com sirenes no meio da noite e vozes gritando, ele foi junto, sem saber se tinha forças para isso. Debaixo das luzes frias do hospital, vendo Marina lutar pela vida, a pergunta cruel dominava sua mente. Ele seria capaz de abandonar tudo? A fortuna? O império? A história que construiu? Por alguém que sempre esteve ali. Na sombra? Mas antes que pudesse encontrar a resposta, o telefone soou. Uma ligação. Um legado inesperado. Segredos antigos, talvez sombrios, prontos para irromper. Eduardo ficou parado, com o telefone na mão, soando frio. O que será que essa nova revelação vai trazer? Será que Marina é mesmo quem ele achava que era?
Ou será que tudo está prestes a virar do avesso mais uma vez? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aquele silêncio no hospital era ensurdecedor. Eduardo estava paralisado, o telefone suando nas mãos, pulsando uma verdade que ele ainda não queria acreditar. No fundo, uma parte dele desejava que tudo se resumissem a uma simples ligação e que Marina... Mas não era só isso. Não era só a saúde dela que estava em perigo. Havia algo mais. Enquanto os monitores bipavam no ritmo frenético da vida e da incerteza, Eduardo não conseguia deixar de pensar em tudo que estava em jogo. Ele olhou para Marina, frágil na cama, e a imagem que se formou em sua mente não era apenas de amor, mas uma cascata de segredos que jorravam de cada canto da vida deles. A última mensagem não respondida, a expressão dela antes do colapso. Tudo se misturou em um turbilhão. O telefone soou de novo, quebrando o silêncio sombrio. Uma voz familiar surgiu do outro lado da linha, o advogado de sua família. Eduardo, precisamos conversar. É urgente. Você deve voltar para casa agora. A inquietação tomou conta dele. Olhos arregalados, quase sem respirar. As palavras a seguir mudaram tudo. Seu avô, ele deixou algo para você. Algo que pode mudar a sua vida e a vida de Marina. É sobre o passado, Eduardo, e envolve sua mãe. Uma onda de calor se espalhou por seu corpo. Lembranças deslizaram pela sua mente. Momentos da infância, murmúrios familiares e discussões abafadas. O que você quer dizer? O que isso tem a ver com Marina? A resposta do advogado foi um sopro dentro do caos que seu coração vivia. Fui instruído a manter isso em segredo por muitos anos. Mas agora você deve saber. Havia um acordo, um relacionamento, algo que nunca foi resolvido entre sua família e a família dela. Os olhos de Eduardo se encheram de confusão, medo e curiosidade. O que ele não sabia? O que estava escondido sob camadas de silêncio familiar? Ele sentiu o peso da verdade prestes a desmoronar sobre ele como uma avalanche. De repente, uma enfermeira entrou. O rosto pálido e desesperado. Doutor Eduardo, precisamos de você. A paciente, ela não está respondendo. O estômago de Eduardo virou um nó. Ele correu atrás da enfermeira, sem pensar. Cada passo que dava era um trono de angústia, onde a possibilidade de perder Marina o deixava sem ar. Ao chegar à sala, o cenário era caótico. Médicos e enfermeiros movimentando-se freneticamente, gritos de despeje adrenalina ecoando no ar. O coração de Eduardo batia mais rápido a cada segundo. Ele sentiu uma dor se espalhar pelo peito. Marina estava ali, lutando contra um destino sombrio. E quando tudo parecia se encaminhar para um desfecho cruel, a enfermeira que assistia a Marina gritou: "Ela precisa saber! É o único jeito de lutar!" As palavras caíram como bombas no chão gelado do hospital. Eduardo olhou nos olhos de Marina, perdidos entre a vida e a morte, e algo incontrolável surgiu dele. "Marina, escute!
Você é mais do que pensa! É mais do que uma mendiga! Marina abriu os olhos, uma mistura de dor e confusão. Mas ele não tinha certeza se aquilo era o tempo certo para trazer a verdade à tona. De repente, tudo se desfez em um misto de emoções destrutivas. Ele percebeu que talvez a família dela estivesse mais conectada à história dele do que nunca imaginou. Mas qual era essa conexão? Os segredos começaram a passear pela mente de Eduardo como fantasmas, e ele não sabia se estava pronto para encarar mais um desastre. Que herança é essa que pode destruir o que já está quebrado? Uma pergunta que assombrava sua mente aflita. Nenhuma resposta o esperava. Apenas o eco de sua própria fraqueza diante desse novo campo de batalha. O que viria a seguir? Se Marina não sobrevivesse, se seus segredos fossem revelados agora, quem ele se tornaria? E nessa dança de incertezas, o telefone permaneceu em sua mão. Um símbolo de escolhas e revelações impulsivas. A verdade o cercava, mas ele estava prestes a descobrir algo que definitivamente mudaria tudo. Uma nova reviravolta se aproximava. E Eduardo P. Eduardo segurava o telefone, suando frio, a verdade prestes a revelar. Minutos pareciam horas, e a vida de Marina pendia numa linha tênue. As máquinas ao redor dela bipavam. Mas ele não conseguia ouvir nada, além do seu próprio coração acelerado. Ele olhou para ela, tão frágil na cama, e soube que tudo estava em jogo. Marina, escute! Ele quase gritou, mas sua voz estava tremendo. Você é mais do que uma mendiga. Você tem que lutar! As palavras saíram como se fossem um grito de desespero e esperança ao mesmo tempo. Ela abriu os olhos, confusa, mas algo na expressão dela mudou. Uma faísca. Ele sentiu que ela estava ouvindo. E então, quando tudo parecia que poderia dar certo, a enfermeira gritou de novo. Doutor Eduardo, preciso de você agora! Dava para ouvir a urgência na sua voz. Eduardo se virou, o coração afundando na garganta. Uma onda de pânico tomou conta dele. Ele correu até a porta, sem olhar para trás. O mundo lá fora parecia distante, mas seus pés o levavam. Ao entrar na sala de emergência, a realidade se desdobrava numa cena caótica de médicos e enfermeiros, todos comandando o fluxo de vida. A paciente não respondeu aos nossos tratamentos, alguém gritou. O calor subia na cabeça de Eduardo. E então, de repente, o telefone tocou de novo. Ele olhou novamente, sem entender. Por que não param esse barulho inútil? Pensou. Mas algo o impulsionou a atender. A voz do advogado estava lá, mas desta vez cheia de uma urgência que o deixou em alerta. Eduardo, precisa saber. O que eu vou te contar pode mudar tudo. A voz soava séria, tensa. A verdade sobre sua mãe, sobre Marina, é mais do que você pode imaginar. É hora de encarar isso. Eduardo sentiu a tensão deslizar pelo corpo. Ele sabia que tinha que ouvir, mas naquela sala, entre gritos e correria, já não conseguia mais pensar. O que você quer dizer? Ele respondeu, numa mistura de irritação e desespero. Mas a resposta que veio fez seu coração parar. Marina não é quem você pensa que é. O advogado continuou, cada palavra mais pesada que a anterior. Ela é herdeira de uma fortuna ligada à sua família. A família dela só escondeu isso de você. O mundo desabou ao redor de Eduardo. O quê? Como isso poderia ser verdade? Marina, a menina da vila, a filha do caseiro, uma herdeira? Ele estava em choque. Lembranças de Marina refletidas em seus olhos. As noites em que ela se escondia na sombra dele. Sussurros de risadas e os gestos discretos de carinho.
tudo isso agora fazendo parte de um quebra-cabeça que não parecia se encaixar de jeito nenhum. Você precisa voltar para casa, disse o advogado, sem parar. Seu avô sabia disso e não queria que você descobrisse. A verdade é que existem segredos. Segredos que podem mudar o destino de vocês dois. A revelação estava tão imensa que Eduardo mal conseguia respirar. Nesse momento, uma emergência estourou na sala de emergência. Ela precisa de você, Dr. Eduardo. O pânico na voz do enfermeiro era palpável e Eduardo correu de volta. Mas os olhos de Marina estavam fechados novamente. Como ele poderia lidar com tudo isso? Quem era ela, afinal? O que aconteceria se, no final, tudo o que sentia por ela fosse baseado em uma mentira? Mas antes que ele pudesse se perder ainda mais em seus pensamentos, os monitores começaram a apitar freneticamente. O corpo de Marina reagia e o desespero tomou conta dele mais uma vez. As palavras do advogado ecoavam na sua mente. A verdade estava lá, como uma sombra, prestes a ressoar em cada canto da sua vida. E enquanto o caos se desenrolava, Eduardo percebeu que estava no centro de uma tempestade que ninguém poderia prever. O que aquela verdade reveladora significaria para eles? E principalmente, quem realmente era Marina? A busca pelas respostas acabara de começar. O silêncio no hospital pulsava como um eco distante. E Eduardo estava preso em seu próprio desespero. Ele olhava para Marina, tão frágil na cama, a respiração irregular e sua vida pendendo de um fio. Eduardo estava tomado pela confusão. Como poderia aquilo ser verdade? Ele estava prestes a descobrir tudo quando, do nada, um grito cortou o ar. Uma enfermeira entrou correndo, pálida e quase sem fôlego. Doutor Eduardo, temos um problema sério! O tom da voz dela transformou a tensão em pânico. Sentindo a adrenalina subir, ele a seguiu até a sala de emergência, seu coração batendo como um tambor. Ao entrar, viu médicos correndo, o ritmo caótico entrelaçando-se com os gritos de instruções. A imagem de Marina, sendo reanimada na mesa, o fez parar. O que está acontecendo? Ele gritou, seu tom repleto de angústia. Ela não responde. Precisamos de você, explicou um dos médicos. Mas antes que Eduardo pudesse processar, as máquinas ao redor de Marina começaram a apitar em um ritmo frenético. O mundo à sua volta ficou turvo. Cada bip agressivo parecia uma facada no peito, e ele queria gritar. No meio da confusão, ele percebeu que os rostos dos médicos estavam sombrios. O desespero tomou forma, e uma enfermeira voltou-se para ele, olhos cheios de lágrimas. Eduardo, a pressão dela caiu. Precisamos que você a ajude a lutar. Aquelas palavras cortaram como vidro. Como eu posso ajudar? O que você quer que eu faça? A voz dele soou vazia, enquanto o desespero se aprofundava. Mas, então, um lampejo de determinação surgiu. Ele se lembrou das palavras ditas por sua mãe. A força do amor pode superar tudo. Ele sentiu a urgência da situação e sabia que tinha que fazer algo. Reunindo todas as suas forças, Eduardo se aproximou da cama de Marina. Marina, escute! Ele disse, sua voz agora clara, quase firme. Você é importante! Você é mais do que nunca imaginou! Abra os olhos! Lute por nós! Esperanças dele estavam ali, expostas. Ele precisava dela. A máquina de monitoramento fez um bip agudo e, de repente, o que deveria ser um milagre se transformou em caos. Os médicos se retiraram, tomando seu lugar em torno de Marina. E, naquele momento, o monitor começou a emitir um apito constante,
alertando que o batimento cardíaco dela estava desaparecendo. Eduardo olhou para todos os lados, sentindo a tensão crescendo como uma onda prestes a quebrar. E naquele instante, algo ainda mais chocante aconteceu. Do fundo do corredor, uma figura familiar surgiu, trazendo uma onda de murmúrios e olhares confusos. Era a noiva abandonada de Eduardo, tentando entrar na sala. "Eduardo, o que está acontecendo? Eu não entendo. Por que você está aqui com ela?" pedia, e o espanto de todos na sala era palpável. A presença dela parecia uma tempestade prestes a eclodir. Mas antes que Eduardo pudesse responder, todos os olhares se voltaram para Marina. Seus olhos estavam se abrindo lentamente, mas não havia vida neles. Uma enfermeira gritou: "Eduardo, ajudem-nos a estabilizá-la!" E quando as luzes começaram a piscar, uma das máquinas parou de funcionar abruptamente. E então, um giro devastador. A enfermeira ao lado de Marina olhou para Eduardo, pisando fundo na atmosfera silenciosa, e gritou: "Ela está acordando, mas precisa saber a verdade antes de lutar." O coração dele parou como se o tempo tivesse congelado. "Que verdade?" Eduardo perguntou angustiado. Como tantos segredos poderiam estar escondidos ali? A noiva dele, os médicos, todos pareciam estar com a resposta. Ele começou a se sentir o centro de uma trágica revelação. Era como se soubessem algo que ele não sabia. Como se tudo estivesse se movendo em câmera lenta. A enfermeira se aproximou e disse: "Eduardo, Marina não só é herdeira, como também está ligada à sua família de uma forma que você nunca imaginou." O sussurro fez o chão parecer desaparecer sob seus pés. A revelação o atingiu com força. O que tudo isso poderia significar? Quem era realmente Marina? E o que essa conexão escondia sobre o passado de sua família? Eduardo sentiu uma maré de emoções subindo enquanto ele olhava para Marina, agora despertando, e seu mundo, já em frangalhos, parecia prestes a desmoronar mais uma vez. O futuro deles, agora fragilizado, dependia da verdade que estava prestes a ser revelada. O silêncio no hospital pulsava como um eco distante, e Eduardo estava preso em seu próprio desespero. Ele olhava para Marina, tão frágil na cama, a respiração irregular e sua vida pendendo de um fio, enquanto o telefone permanecia pesado em sua mão. As palavras do advogado ainda reverberavam em sua mente. "Marina não é quem você pensa que é." Eduardo estava tomado pela confusão. Como poderia aquilo ser verdade? Ele estava prestes a descobrir tudo quando, do nada, um grito cortou o ar. Uma enfermeira entrou correndo, pálida e quase sem fôlego. "Doutor Eduardo, temos um problema sério!" O tom da voz dela transformou a tensão em pânico. Sentindo a adrenalina subir, ele a seguiu até a sala de emergência, seu coração batendo como um tambor. Ao entrar, viu médicos correndo, o ritmo caótico entrelaçando-se com os gritos de instruções. A imagem de Marina sendo reanimada na mesa o fez parar. "O que está acontecendo?" ele gritou, seu tom repleto de angústia. "Ela não responde! Precisamos de você!" explicou um dos médicos. Mas antes que Eduardo pudesse processar, as máquinas ao redor de Marina começaram a apitar em um ritmo frenético. O mundo à sua volta ficou turvo. Cada bip agressivo parecia uma facada no peito, e ele queria gritar. No meio da confusão, ele percebeu que os rostos dos médicos estavam sombrios. O desespero tomou forma, e uma enfermeira voltou-se para ele, olhos cheios de lágrimas. "Eduardo, a pressão dela caiu.
Precisamos que você a ajude a lutar. Aquelas palavras cortaram como vidro. Como eu posso ajudar? O que você quer que eu faça? A voz dele soou vazia, enquanto o desespero se aprofundava. Mas então, um lampejo de determinação surgiu. Ele se lembrou das palavras ditas por sua mãe. A força do amor pode superar tudo. Ele sentiu a urgência da situação e sabia que tinha que fazer algo. Reunindo todas as suas forças, Eduardo se aproximou da cama de Marina. Marina, escute, ele disse, sua voz agora clara, quase firme. Você é importante. Você é mais do que nunca imaginou. Abra os olhos. Lute por nós. As esperanças dele estavam ali, expostas. Ele precisava dela. A máquina de monitoramento fez um bip agudo e, de repente, o que deveria ser um milagre se transformou em caos. Os médicos se retiraram, tomando seu lugar em torno de Marina, e naquele momento, o monitor começou a emitir um apito constante, alertando que o batimento cardíaco dela estava desaparecendo. Eduardo olhou para todos os lados, sentindo a tensão crescendo como uma onda prestes a quebrar. E naquele instante, algo ainda mais chocante aconteceu. Do fundo do corredor, uma figura familiar surgiu, trazendo uma onda de murmúrios e olhares confusos. Era a noiva abandonada de Eduardo, tentando entrar na sala. Eduardo, o que está acontecendo? Eu não entendo! Por que você está aqui com ela? Pedia, e o espanto de todos na sala era palpável. A presença dela parecia uma tempestade prestes a eclodir. Mas antes que Eduardo pudesse responder, todos os olhares se voltaram para Marina. Seus olhos estavam se abrindo lentamente. Mas não havia vida neles. Uma enfermeira gritou: Eduardo, ajudem-nos a estabilizá-la! O pânico na voz do enfermeiro era palpável, e Eduardo correu de volta. Mas os olhos de Marina estavam fechados novamente. Como ele poderia lidar com tudo isso? Quem era ela, afinal? O que aconteceria se no final tudo o que sentia por ela fosse baseado em uma mentira? Mas antes que ele pudesse se perder ainda mais em seus pensamentos, uma explosão de luz na sala chamou sua atenção. A porta se abriu com um estrondo e um homem, de aparência rigorosa, entrou. Era o avô de Eduardo, uma figura imponente, sempre envolta em mistério e segredos. Eduardo, o que você está fazendo aqui? O legado da nossa família. Precisamos falar. Todas as cabeças se viraram e o silêncio foi ensurdecedor. O avô atingiu o coração do momento. Essa mulher não é apenas uma mendiga. Ela carrega um peso que você não conhece. Você tem que saber a verdade. Eduardo se virou, o choque preenchendo sua expressão. O que você quer dizer? Que verdade? E antes que o avô pudesse responder, uma luz começou a piscar nos monitores. Os apitos ficaram frenéticos. Marina deu uma última, profunda inspiração. Marina, não! 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 A cena se tornava uma confusão de movimento, mas ao mesmo tempo, tudo congelou. O avô, impassível, mas ansioso, olhou para Marina com olhos que carregavam um peso de segredos. A conexão entre ele e o avô, as palavras não ditas, tudo agora se entrelaçava em um único ponto. Então, uma enfermeira, notando a situação se descontrolar, gritou: "Chame um cardiologista! Ela está tendo uma parada." Naquele momento, Eduardo percebeu que a mais profunda reviravolta estava ocorrendo. Marina não era apenas uma herdeira. Havia uma história, um legado obscuro que conectava as suas famílias. O que mais ele não sabia? O que mais ainda poderia ser revelado? E, acima de tudo, o que aconteceria se Marina não sobrevivesse?
O futuro deles, agora fragilizado, dependia da verdade que estava prestes a ser revelada. Enquanto o caos dominava, ele ficou ali, sem saber a quem ou a que se agarrar. O que mais estaria prestes a desmoronar? O alvoroço no hospital começava a tomar proporções impossíveis de ignorar. Eduardo estava paralisado. O avô, com sua aura de mistério, olhava para Marina, que agora começava a despertar da sua letargia. As luzes do monitor piscavam freneticamente, e ele sentia o mundo ao seu redor desmoronando. Eduardo, o que você está fazendo aqui? O legado da nossa família. Precisamos falar. O avô insistia, sua voz ecoando no caos. Mas o verdadeiro terror estava nos olhos de Marina, agora entreabertos, lutando contra a escuridão. Ela parecia fragilizada, mas ao mesmo tempo havia um brilho intenso neles que Eduardo nunca tinha visto antes. Marina, você está aqui! Ele sentiu sua voz quebrar enquanto tentava alcançá-la, mas o desespero tomou conta dele. As enfermeiras e médicos estavam frenéticos, concentrados em salvar sua vida. Diga a verdade, Eduardo, antes que seja tarde. O avô disparou, enquanto uma enfermeira gritava por ajuda. As palavras se misturavam em um turbilhão. O tempo parecia desacelerar, e cada segundo contava. Então, no momento de maior tensão, uma explosão de luz quase ofuscou o ambiente. A porta da sala de emergência se abriu com um estrondo, e um grupo de homens entrou. Eles eram bem vestidos, mas a expressão em seus rostos carregava uma severidade que paralisou todos. No meio deles estava o advogado de sua família, pálido e agitado. Eduardo, isso não é apenas uma emergência médica. É uma questão de vida ou morte mais profunda. Ele deu um passo à frente, e a sala inteira pareceu prender a respiração. Marina, não podemos mais esconder isso. Esconder o quê? A voz de Eduardo tremia de incredulidade. Ele estava prestes a revelar segredos que poderiam mudar tudo. O que você sabe sobre Marina? Ela é mais do que uma mendiga. Ela é uma herdeira. O advogado falou de forma clara, e o murmúrio que se seguiu parecia ser um eco de suas próprias dúvidas, reverberando nas paredes do hospital. Ela é sua prima, Eduardo. O choque explodiu como um raio. Eduardo ficou atônito. Maria, sua paixão, a mulher que ele amava, era parte do mesmo legado que ele estava lutando para entender. O advogado continuou. Seu avô sempre soube, sua mãe também. Mas se eles esconderam isso para proteger todos, a família dela estava exposta a perigos que você nunca soube. Por isso, Marina foi criada longe dos holofotes. As máquinas ao redor de Marina biparam de forma frenética, refletindo a instabilidade na vida dela e naquelas revelações. Você está mentindo, Eduardo só conseguiu dizer, a incredulidade atravessando seu coração. É tudo verdade. A família dela tem um passado nebuloso, algo que liga as nossas famílias de uma maneira que não deveria existir. E não podemos perder mais tempo. O advogado explicou e o ar carregava um peso quase insuportável. Eduardo olhou para sua mãe, que sempre dissera a ele para ficar longe de Marina, como se as palavras dela ecoassem agora, trazendo uma nova luz à conexão que sempre tiveram. Os rostos na sala se tornaram um borrão. O avô, o advogado, as enfermeiras, todos observavam a cena se desenrolar com uma mistura de tensão e expectativa. Marina, entreaberta, parecia respirar mais calmamente, mas ainda lutava. Eduardo, sua voz era uma sombra, cansada e delicada, mas havia um poder na forma como ele a olhou. Tudo vai ficar bem. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Eduardo.
A ideia de perder Marina agora se misturava ao caos de descobrir que eram da mesma linhagem. A pressão de ter que decidir entre o amor e a lealdade familiar se tornava insuportável. Marina, você é minha prima? A pergunta escapuliu da sua boca como um grito de desespero, e a sala agarrou o silêncio, esperando pela resposta. Mas antes que ela pudesse responder, um alerta estrondoso ecoou. O monitor de Marina apitou e a equipe se mobilizou. Ela está perdendo os sinais vitais, gritou um dos médicos. Eduardo sentiu seu mundo desabar novamente. Com isso, a conexão que tinham e o novo segredo se tornaram uma bolha prestes a estourar. Marina! Ele gritou, mas tudo se tornava cada vez mais confuso. As luzes piscavam e a verdade começava a se entorpecer em meio a tanta dor. O futuro deles, tão promissor, agora pendurado em um fio. O que fazer com os segredos? E se Marina não sobrevivesse, que legado ele carregaria? Cada respiração se tornava um campo de batalha. E à medida que os monitores começavam a perder o sinal, Eduardo sabia que a resposta estava prestes a ser revelada. Mas o que isso significaria? O alvoroço no hospital começava a tomar proporções impossíveis de ignorar. Eduardo estava paralisado. O avô, com sua aura de mistério, olhava para Marina, que agora começava a despertar da sua letargia. As luzes do monitor piscavam freneticamente, e ele sentia o mundo ao seu redor desmoronando. Eduardo, o que você está fazendo aqui? O legado da nossa família. Precisamos falar. O avô insistia, sua voz ecoando no caos. Mas o verdadeiro terror estava nos olhos de Marina, agora entreabertos, lutando contra a escuridão. Ela parecia fragilizada, mas ao mesmo tempo havia um brilho intenso neles que Eduardo nunca tinha visto antes. Marina, você tá aqui! Ele sentiu sua voz quebrar enquanto tentava alcançá-la, mas o desespero tomou conta dele. As enfermeiras e médicos estavam frenéticos, concentrados em salvar sua vida. Diga a verdade, Eduardo, antes que seja tarde! O avô disparou, enquanto uma enfermeira gritava por ajuda. As palavras se misturavam em um turbilhão. O tempo parecia desacelerar e cada segundo contava. Então, no momento de maior tensão, uma explosão de luz quase ofuscou o ambiente. A porta da sala de emergência se abriu com um estrondo e um grupo de homens entrou. Eram bem vestidos, mas a expressão em seus rostos carregava uma severidade que paralisou todos. No meio deles estava o advogado de sua família, pálido e agitado. Eduardo, isso não é apenas uma emergência médica. É uma questão de vida ou morte mais profunda. Ele deu um passo à frente, e a sala inteira pareceu prender a respiração. Marina, não podemos mais esconder isso. Esconder o quê? A voz de Eduardo tremia de incredulidade. Ele estava prestes a revelar segredos que poderiam mudar tudo. O que você sabe sobre Marina? Ela é mais do que uma mendiga. Ela é uma herdeira. O advogado falou de forma clara, e o murmúrio que se seguiu parecia ser um eco de suas próprias dúvidas, reverberando nas paredes do hospital. Ela é sua prima, Eduardo. O choque explodiu como um raio. Eduardo ficou atônito. Marina, sua paixão, a mulher que amava, era parte do mesmo legado que ele estava lutando para entender. O advogado continuou. Seu avô sempre soube. Sua mãe também. Mas eles esconderam isso para proteger todos. A família dela estava exposta a perigos que você nunca soube. Por isso, Marina foi criada longe dos holofotes. As máquinas ao redor de Marina biparam de forma frenética,
refletindo a instabilidade na vida dela e nas revelações. Você está mentindo! Eduardo só conseguiu dizer, a incredulidade atravessando seu coração. É tudo verdade! A família dela tem um passado nebuloso, algo que liga as nossas famílias de uma maneira que não deveria existir, e não podemos perder mais tempo. O advogado explicou e o ar carregava um peso quase insuportável. Eduardo olhou para sua mãe, que sempre dissera para ele ficar longe de Marina. Como se as palavras dela ecoassem agora, trazendo uma nova luz à conexão que sempre tiveram. Os rostos na sala se tornaram um borrão. O avô, o advogado, as enfermeiras, todos observavam a cena se desenrolar com uma mistura de tensão e expectativa. Marina, entreaberta, parecia respirar mais calmamente, mas ainda lutava. Eduardo, sua voz era uma sombra, cansada e delicada, mas havia um poder na forma como ele a olhou. Tudo vai ficar bem. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Eduardo. A ideia de perder Marina agora se misturava ao caos de descobrir que eram da mesma linhagem. A pressão de ter que decidir entre o amor e a lealdade familiar se tornava insuportável. Marina, você é minha prima? A pergunta escapuliu da sua boca como um grito de desespero, e a sala agarrou o silêncio, esperando pela resposta. Mas antes que ela está perdendo os sinais vitais, gritou um dos médicos. Eduardo sentiu seu mundo desabar novamente. Com isso, a conexão que tinham e o novo segredo se tornaram uma bolha prestes a estourar. Marina! Ele gritou, mas tudo se tornava cada vez mais confuso. As luzes piscavam e a verdade começava a se entorpecer em meio a tanta dor. O futuro deles, tão promissor, agora pendurado em um fio. O que fazer com os segredos? E se Marina não sobrevivesse, que legado ele carregaria? Cada respiração se tornava um campo de batalha. Mas então, com um movimento brusco, o celular de Eduardo começou a tocar. Era uma mensagem. Com a cena caótica ao seu redor, ele mal conseguiu dar uma olhada antes de abri-la. Quando finalmente fez isso, sua pele se arrepiou. Eduardo, você precisa saber. Marina não é apenas uma herdeira. Você e ela foram trocados ao nascer. Você foi criado como Eduardo Mendonça. Mas seu verdadeiro nome é Miguel. Você é filho de Maria Ferreira e Marina é a sua irmã. O mundo desabou ao seu redor. O que isso significava? Ele fechou os olhos por um segundo, confuso, sentindo a vertigem levar todo o ar de seus pulmões. Não podia ser verdade. Isso mudava tudo. Marina, a mulher que ele amava, a pessoa com quem estava prestes a casar, era sua irmã? E assim, com essa revelação, a sala de emergência se tornava um campo de batalha emocional, onde amor, traição e segredos agora caminhavam lado a lado. O que Eduardo faria agora? O que Marina pensaria assim que acordasse para essa nova realidade? O alvoroço no hospital começava a tomar proporções impossíveis de ignorar. Eduardo estava paralisado. O avô, com sua aura de mistério, olhava para Marina, que agora começava a despertar da sua letargia. As luzes do monitor piscavam freneticamente e ele sentia o mundo ao seu redor desmoronando. Eduardo, o que você está fazendo aqui? O legado da nossa família! Precisamos falar! O avô insistia, sua voz ecoando no caos. Mas o verdadeiro terror estava nos olhos de Marina, agora entreabertos, lutando contra a escuridão. Ela parecia fragilizada, mas ao mesmo tempo
Havia um brilho intenso neles que Eduardo nunca tinha visto antes. Marina, você está aqui? Ele sentiu sua voz quebrar enquanto tentava alcançá-la, mas o desespero tomou conta dele. As enfermeiras e médicos estavam frenéticos, concentrados em salvar sua vida. Diga a verdade, Eduardo, antes que seja tarde. O avô disparou, enquanto uma enfermeira gritava por ajuda. As palavras se misturavam em um turbilhão. O tempo parecia desacelerar e cada segundo contava. Então, algo inesperado aconteceu. Um tremor percorreu o chão. As luzes do hospital começaram a piscar e Eduardo sentiu uma onda de pânico. O que está acontecendo? Ele perguntou, enquanto olhava em volta, percebendo a preocupação nos rostos dos médicos. Uma enfermeira correu pela sala, os olhos arregalados. Houve um apagão. Estamos sem energia. Ela gritou, e a tensão cresceu. O som de sirenes ao longe começou a ecoar, e a atmosfera estava carregada de desespero. Eduardo tentou se concentrar, mas o alarme de Marina apitava em um ritmo frenético, como se estivesse dançando com seu coração. Marina, você está comigo? Ele a chamou, a voz entrecortada pela preocupação. A resposta dela foi um resmungo sem vida, e a sala ficou em silêncio por um instante, todos esperando por um sinal. Antes que a tensão tomasse conta completamente, a porta se abriu com força. Um grupo de homens de terno entrou, com rostos severos e ar de autoridade. Um deles, com um olhar cortante, se apresentou como representante da família de Marina. Precisamos levar Marina. Agora! Ele disse e a sala logo se encheu de murmúrios. Levar? Como assim? Eduardo gritou, sentindo uma onda de raiva subindo. Ela precisa de ajuda aqui. O homem olhou nos olhos de Eduardo e naquele instante tudo ao redor parecia paralisar. Você não entende. É uma questão de vida ou morte para nós. Era como se o tempo tivesse parado e a pressão no peito de Eduardo aumentasse. O avô, ainda em silêncio, observava a cena. As rugas em seu rosto, profundas como os segredos que carregava. Marina começou a se mover novamente, o brilho em seus olhos agora se tornando um reflexo de confusão. O quê? O que está acontecendo? Ela murmurou enquanto o caos se desenrolava. As enfermeiras tentaram acalmá-la, mas o ambiente estava eletricamente carregado. O que você sabe sobre ela? O homem questionou Eduardo, e pela primeira vez, Eduardo percebeu que a verdade estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. O próprio ar parecia mudar, e ele sentiu o peso das revelações pesadas caindo sobre ele. Ela é a minha vida, Eduardo respondeu, quase gritando. Mas o homem apenas balançou a cabeça. Ela não é quem você pensa que é. Marina não é apenas uma herdeira, ela é o centro de uma disputa que envolve a nossa família. O avô, que vinha observando tudo em silêncio, finalmente falou, as palavras pesadas. Ela é a única sobrevivente, Eduardo. Aqueles que a querem não vão parar por nada. O pânico explodiu dentro de Eduardo e ele se viu perdido. Sobrevivente do quê? Ele não conseguia compreender. As vozes se sobrepunham e dentro dele um mar de confusão começou a borbulhar. O homem continuou. Ela é parte de uma linha que tem um preço a pagar e precisamos mantê-la a salvo. Eduardo olhou para Marina, que estava agora mais alerta, mas a expressão dela misturava medo e incerteza. O que mais estava escondido atrás daquela vida aparentemente simples? Quem eram aquelas pessoas? O que queriam dela? Ele estava prestes a descobrir que os laços de sua família eram mais intrincados do que jamais imaginou. E se Marina era o coração disso tudo, o que isso significava para eles?
Você está dizendo que a vida dela está em risco por causa de um legado antigo? Eduardo perguntou, a raiva se transformando em desespero. Mas até onde iria essa proteção? E qual seria o preço a pagar por essa verdade? E com essa revelação chocante, onde os destinos de todos estavam entrelaçados em um mosaico de segredos e traições, Eduardo se sentiu encurralado. O futuro deles agora dependia não só do amor, mas de decisões que poderiam destruí-los. E à medida que o caos aumentava, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Eduardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, o coração batendo forte enquanto olhava para Marina, que estava lutando para se levantar da cama do hospital. As palavras do advogado ecoavam na mente dele. Ela é sua prima. Era um turbilhão de emoções, e todas pareciam se misturar em um redemoinho dentro dele. Eu não entendo. Como isso é possível? Não. O que está acontecendo? Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés. As luzes do hospital se apagaram completamente, mergulhando todos em uma escuridão momentânea. Somente o monitor de Marina continuava a apitar, quebrando o silêncio tenso. Com o coração na garganta, Eduardo procurou Marina à sua frente. Ele podia sentir o medo pulsar no ar. Sussurros começaram a ecoar à sua volta, e ele não sabia se eram vozes de médicos ou apenas os ecos de sua própria inquietação. A incerteza era palpável. Marina, você está bem? Ele gritou, sua voz ecoando na escuridão. Mas antes que recebesse uma resposta, um barulho estrondoso rompeu a atmosfera tensa. A porta se abriu de supetão e uma figura encapuzada vestindo manto escuro entrou na sala. Era um rosto familiar, mas o medo na expressão dele fez Eduardo parar. Era sua irmã Isabela, que havia desaparecido anos atrás. Eduardo! A voz dela saiu em um sussurro urgido, como se tivesse encontrado uma saída em meio ao caos. Você não devia estar aqui. Isso é mais perigoso do que você imagina. A revelação chocou Eduardo. Isabela, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Ele não conseguia compreender. A figura ao lado de Marina, que seria uma prima, tornou-se agora uma parte de um quebra-cabeça ainda mais complicado. Escute bem, Marina não é só sua prima. Não é só isso. Ela está em perigo. Isabela falou rápido, os olhos arregalados e o desespero transparecendo em sua voz. A família dela, eles não são quem parecem. Eduardo piscou, a confusão só aumentando. O que você quer dizer? Quem são eles? Com a tensão aumentando, os batimentos cardíacos de Marina começaram a desacelerar e os alarmes tornaram-se mais altos, parecendo gritar por ajuda. Eduardo estava paralisado, as palavras de Isabela ecoando em sua cabeça. Você não sabia que sua mãe e a mãe de Marina estavam tentando proteger vocês? Existe um legado oculto! Um segredo que foi guardado por muito tempo! Isabela urgiu, posicionando-se entre Eduardo e Marina. A única maneira de mantê-la fora de perigo é revelando a verdade! Mas então a escuridão começou a se dissipar lentamente e a luz se reiniciou, revelando a sala em um novo ânimo. E assim, Eduardo olhou para Marina, que agora estava lutando para abrir os olhos. Mas aquele brilho, em vez de expectativa, poderia ser confusão. Marina! Ele gritou novamente, invadido por uma nova onda de emoção. Você precisa ouvir a verdade, antes que seja tarde demais. E quando as janelas do hospital começaram a tremer, mais uma vez, tudo parecia um grande filme de terror. Algo estava prestes a acontecer, e Eduardo poderia sentir isso em seus ossos. Uma sombra se aproximou, um sussurro apenas no ar. A verdade pulsava na garganta de Eduardo, mas ele não sabia se poderia suportar as consequências. Marina! Ele tentou, mas os olhos dela estavam fechados novamente.
A inquietação pairava no ar, e Eduardo olhou para Isabela, o entendimento se formando em sua mente. Era uma corrida contra o tempo e contra aqueles que estavam determinados a esconder a verdade. Com o último olhar para o rosto de Marina, Eduardo soube que a aventura estava apenas começando. O que mais ele teria que enfrentar? Que segredos haviam sido enterrados? E, acima de tudo, quem realmente era Marina? A única coisa que ele sabia era que, antes que a verdade emergisse, tudo o que ele pensava saber estava prestes a virar do avesso. E o que viria a seguir poderia destruir tudo o que amava. Eduardo estava ali, seu coração pulsando como um tambor, enquanto Marina começava a abrir os olhos lentamente. O ambiente em torno deles estava frenético, mas ele só conseguia focar naquela expressão de confusão. A luz recomeçou a fluir pela sala, e tudo parecia um pouco mais claro agora, mesmo em meio ao caos. Marina, você precisa escutar. A Isabela, ela trouxe informações sobre o seu passado, sobre nós. A urgência na voz dele era palpável. O olhar dela buscava por respostas, mas Eduardo sabia que a verdade seria um golpe brutal. Ele viu o pânico se espalhar pelos rostos de quem estava na sala e percebeu que a revelação sobre a relação deles seria como uma bomba prestes a explodir. Não entendo o que você está dizendo. A voz de Marina tremia e Eduardo fechou os olhos por um momento, sentindo um nó na garganta. Você é mais do que pensa ser. Nossas famílias, elas estão conectadas de uma forma que você nunca imaginou. Você é uma herdeira e isso traz perigos. Ele não queria aterrorizá-la, mas sabia que a verdade não podia ser mais adiada. O silêncio tomou conta por um segundo, e o alarme agora parecia um grito de urgência que preenchia a sala. Isabela, com a voz trêmula, interveio. Precisamos nos apressar! Eles estão vindo! O olhar ansioso dela fez o pânico reinar. Eduardo deu um passo à frente. Seu corpo um escudo contra o que estava por vir. Ele olhou para Marina, um calor crescente no peito. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo entre eles. Você não precisa se preocupar, Marina. Eu vou proteger você. Ele disse, suas mãos tremendo enquanto a segurava firmemente. As máquinas ao redor apitavam freneticamente, mas ele definiu seu foco na mulher que amava. E então, como num clímax inesperado, a porta se abriu violentamente. 4 homens de terno entraram. Sua firmeza era evidente. Saia do caminho, Edu! Um deles ordenou com uma voz que soava como uma sinfonia de ameaças. Eduardo já estava preparado para lutar. Você não vai levar Mariana. Não enquanto eu estiver aqui. Mas Marina fez um movimento. Um gesto quase instintivo. Espere. Eu quero ouvir o que eles têm a dizer. A voz dela era uma mistura de hesitação e coragem. Eduardo olhou para ela aturdido. Marina, não. Eles não são amigos. Mas ela, com uma determinação crescente, insistiu. Seja lá o que for, eu preciso saber a verdade. O que está acontecendo comigo? Ela olhou para os homens e Eduardo não podia acreditar que ela estava se entregando assim. A tensão estava no ar como uma nuvem pesada, e Isabela, ao lado, parecia se dividir entre proteger a irmã e apoiar Eduardo. Marina, o que eles inesperam não é só sobre você. A voz dela era uma mistura de urgência e medo. É sobre heranças. A nossa família e tudo o que foi perdido. Você precisa entender. Um dos homens avançou passo a passo. A sala estava imersa em um silêncio quase estrangulador. Eduardo percebeu que a luta não era por ele, mas por Marina. E decidir agora poderia significar a diferença entre salvá-la
ou perder tudo. A última batida do coração de Eduardo ecoou em seus ouvidos enquanto ele se preparava para o pior. Mas, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um bando de enfermeiras entrou e a confusão tomou conta novamente. "Saia! Nós cuidamos dela!" gritaram, separando Eduardo dos misteriosos homens. "Por favor, Marina, confie em mim." O senso de desespero estava claramente estampado no rosto de Eduardo. E quando as luzes começaram a brilhar novamente, um feixe de esperança surgiu. "Não! Marina, você é forte! Seu legado está em suas mãos e nós não vamos deixá-lo escapar tão fácil", disse Isabela, mirando nos homens. A tensão se intensificou e Eduardo decidiu que era hora de agir. "Eu não sei o que vai acontecer, mas sei que lutarei por você, mesmo que isso signifique enfrentar nosso passado, Marina." E naquele momento, enquanto olhavam nos olhos um do outro, a conexão que havia se fortalecido entre eles estava em jogo. Mas, assim que a realidade começou a se firmar, uma dor cortante atravessou o peito de Eduardo. Marina olhou diretamente para ele, e em seus olhos havia uma centelha de esperança e dor. "Eduardo, não importa o que aconteça, eu estou com você." Aquela frase ecoou, e mesmo em meio ao medo, algo mágico renasceu. O que Eduardo não sabia que aquele momento era apenas o começo de uma nova jornada, um desenrolar de sua vida que desafiaria toda lógica e crença. Quando o futuro parecia incerto e escuro, ele percebeu que a única verdade relevante era a que estava em seus corações. E agora, você que seguiu essa jornada intensa tem um papel importante. É o momento de se inscrever imediatamente no canal para não perder as respeitáveis histórias que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Cada clique seu alimenta o algoritmo e ajuda a expandir nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desfecho épico desta trama.